A gente falou bastante sobre trilho agora, né? E até agora, nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre borracha, né? Meu negócio é mais borracha, mais pneu, né? Então, aquela turma que gosta mais do trilho, me perdoem, mas vamos falar um pouquinho sobre essa outra visão. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que é mobilidade inteligente? Mobilidade inteligente, na nossa visão, é aquela mobilidade que é sustentável, tanto economicamente, ambientalmente e também socialmente. Então é isso que a gente busca trazer, porque há espaço para todos os modais, né? Nós todos sabemos disso. Todos os modais têm seu espaço e têm sua aplicação. E cada cidade tem sua característica. Então um modal que pode ser melhor numa cidade, noutra cidade com características similares, você pode ter outro modal, né? Então aqui nós não vamos defender de forma xiita nenhum dos modais, nós vamos apresentar algumas informações que nós temos no intuito de colaborar para a tomada de decisão, para a tomada de visão de negócios na área de mobilidade. Nós temos desafios muito significativos em todas as cidades brasileiras, latino-americanas e assim por diante. Houve uma migração fortíssima para as cidades nas últimas décadas. Nós temos cerca de 85% das pessoas desse país vivendo em cidades grandes, em metrópoles. Vimos várias palestras aqui se referindo a isso, né? E o tamanho do problema que nós temos que resolver, que é fazer com que as pessoas nessas cidades possam ter uma mobilidade minimamente adequada. Nós tivemos, eu lembro que há uns 10 anos atrás, o Brasil, quando vendia 1 milhão de automóveis por ano, era um negócio fantástico. Todo mundo comemorava, né? Ano passado nós vendemos 3,7 milhões de automóveis no Brasil. Para cada automóvel vendido, nós precisaríamos ter 50 metros quadrados de novas vias para manter a velocidade média até aquele momento. Eu imagino que na cidade de vocês isso acontece, né? Para cada novo automóvel que entra na cidade, tem 50 metros quadrados de vias novas para que você possa manter a velocidade média. É verdade? Acontece isso? Beleza, já é alguma coisa, né? Mas então essa situação vai ficar cada dia mais insustentável. Não tem o que fazer. E esta migração e esta insustentabilidade está andando muito rápido. E nós estamos caminhando celeremente, com passos firmes, para uma grande imobilidade, se nós não agirmos com extrema rapidez, e de forma muito inteligente, e de forma muito sustentável. As pessoas, em geral, dos estudos que fazemos nacionalmente, né, e os órgãos de pesquisa fazem, estão demorando já 25% da população perde mais de 2 horas de trajeto por dia para ir e voltar ao seu trabalho. Isso tem um custo gigantesco num país como o nosso. Estava comentando com o Alexandre, né, Alexandre, que estava lá no Rio de Janeiro, tive o prazer de tomar o BRT Transcarioca para ir da Barra até o Galeão, e conversando com os passageiros que estavam fazendo essa viagem comigo, eles estavam comentando o tempo que eles perdiam de viagem antes do Transcarioca para fazer este mesmo trajeto. E os tempos eram de 3 horas e meia, 4 horas para voltar para casa. Imagine, o sujeito demorava 3 e meia, 4 horas a 4 horas e meia para voltar para casa, e hoje ele faz esse trajeto num período de 1 hora e meia, a partir do início de operação da Transcarioca. E a maioria dessas pessoas usavam mais de um modal. Muitas das pessoas usavam o BRT e o trem, outras usavam o BRT, metrô e assim por diante, né? Então não existe uma solução de apenas um modal. Os modais são complementares, sejam eles desde a bicicleta, que pode fazer a última milha, né? E assim por diante. Devido a essa questão de perder a velocidade média, de perder sua atratividade, porque quando você joga o ônibus, que ainda é o responsável pela grande maioria dos transportes das pessoas no nosso país, na América Latina em geral, e você joga esse ônibus no meio do trânsito, e você não dá para ele nenhuma prioridade, ele perde completamente a possibilidade de ter o mínimo de pontualidade,
o mínimo de respeito aos seus intervalos e assim por diante. E isso gera uma situação em que o transporte fica muito ruim. Tanto é que eu duvido que aqui algum de nós ande de ônibus, se não tiver um sistema organizado. Né? Então isso é um problema e nós estamos fazendo isso. Né? Constantemente estamos fazendo isso nas nossas cidades. Nós estamos fazendo veículos com 80 a 100 passageiros e até veículos com 150, 180 passageiros disputar espaço com... alguém comentou aqui de manhã, né, com muita propriedade, com veículos de 1,5 toneladas carregando 80 quilos. Né? É muito inteligente. Né? Ou muito pouco inteligente. Né? E nós estamos numa situação em que o modelo do transporte público não funciona mais. O modelo esgotou-se. O modelo esgotou-se porque não existe transporte que possa ser feito e jogar todo o seu custo para a tarifa. Porque cada vez que eu ponho automóveis no trânsito, eu diminuo a velocidade média. Quando eu diminuo a velocidade média, eu tenho que colocar mais ônibus para transportar o mesmo número de pessoas. Mais ônibus significa mais motoristas, mais consumo de diesel e assim por diante. Então o meu custo aumenta. Como o meu custo aumenta, os passageiros deixam o sistema e vão para a motocicleta ou para outra alternativa. Tá? Então, este modelo que funcionou bem durante 50 anos, e é por isso, né, quando o modelo funciona, a gente segue nele. Né? Como ele funcionou bem durante 50 anos, ele continua tentando funcionar, mas não funciona mais, vide o que aconteceu em julho de 2013, né, onde 20 centavos foram a gota d'água para uma série de manifestações. E ainda não existe solução para isso. Porque este modelo ainda não tem um substituto. E nós temos que buscar na produtividade um substituto para esse modelo. E usar isso de forma inteligente. O subsídio é normal na Europa. A gente sempre vai olhar para países que já passaram pela situação onde que nós estamos agora, né? Já são mais desenvolvidos, aí a gente acha soluções muito interessantes. Né? Só que a gente muitas vezes tem que lembrar que essas soluções têm altos subsídios, e os subsídios eles são disputados ou contra prestações, né? Como a gente fala nos contratos, e esses valores são disputados em várias áreas. Esse dinheiro de orçamento é um dinheiro que vai ou para a saúde, ou para a educação, ou para a segurança, ou para a habitação, ou para saneamento, ou para a mobilidade. Então, quando nós estamos pegando recursos, nós temos que avaliar muito bem aonde que nós estamos colocando os recursos. Por isso, cabe a nós sempre tentar buscar aquela solução ou aquele modal que tem sustentabilidade econômica, social e ambiental. Por quê? Porque o dinheiro é limitado, gente. Né? Todo mundo queria ter o melhor. Né? Nós não somos diferentes de ninguém. A questão é que existem limites, e esses limites têm que ser olhados com muita seriedade. Então, o primeiro ponto que é importantíssimo a gente comentar é a quantidade de espaço físico que você ganha quando você passa a usar veículos de maior capacidade. Então, se eu tenho veículos, ônibus padrão, estou com 100 passageiros, veículos articulados eu vou até 180 passageiros e os biarticulados que nós fabricamos até 270 passageiros. Né? Naturalmente que eles têm que ter vias adequadas para rodar, para ter a sua produtividade e sua velocidade média adequada. E aí nós temos a forte tendência de pensar o seguinte: puxa vida, que bom, né? Sobrou mais espaço para eu andar com o meu automóvel. Não é isso? Por quê? Porque em geral a gente quer que os outros andem no transporte público para que a gente possa andar mais sossegado no nosso automóvel. Esse é o modelo de pensamento que geralmente nós temos. Né? E eu não sou diferente de ninguém, porque eu também pensava assim. Aqui só uma visualização, né, do espaço físico para transportar 1000 pessoas, quando você tem veículos de maior capacidade. Né? No caso de biarticulados, você reduz significativamente o espaço físico necessário, e é por isso que ele tem sucesso em alguns nos projetos em que ele tem demanda para ser utilizado. Então, o BRT é uma solução inteligente? O BRT é uma solução nova. Ele é ainda um teenager. Por que um teenager? Porque ele começou a ser levado a sério
depois de 2001, quando o Peñalosa conseguiu fazer o projeto Transmilênio. Então ele é muito pouco conhecido, ele é muito novo, né? E no Brasil nós não tínhamos exemplo até agora que a gente começa a ter um exemplo lá no Rio de Janeiro. Porque até então era Curitiba e o pessoal dizia, não, Curitiba funciona porque é cidade planejada. Né? Como foi planejado, só funciona lá. Né? Não é verdade. Ele funciona em cidades que não foram planejadas e o Peñalosa nos mostrou isso com muita autoridade. Depois eu tenho uma foto aí do antes e depois, né, que é uma coisa meio inacreditável. Agora, a capacidade do BRT é alguma coisa que também é muito discutida, né? Então tem gente que diz que não, que é para média capacidade, outros dizem que é alta. Eu não sei exatamente onde é que passa de média para alta, né? Porque os autores aí falam números eventualmente diferentes, mas o fato é que a figura que a gente utiliza normalmente é que o BRT ele tem uma ampla faixa de aplicação. É claro que isso depende sempre da infraestrutura que você está utilizando, né? Se tem ultrapassagem, não tem ultrapassagem, se é piso alto, se é piso baixo, né? Nossa velha discussão lá do piso alto com o piso baixo, né? Em termos de produtividade. E o que eu acho importante é o seguinte, é que seja elencado a aplicação adequada para a situação da cidade. Né? Não usar um sistema grande demais, nem pequeno demais. Vamos usar o sistema certo. Né? E aí tem espaço sempre para todo mundo. A capacidade máxima dos BRTs que estão rodando aí, a gente fez uma pesquisa, temos aí desde 48 mil passageiros, que está, no caso de Transmilênio, está no limite, 48 mil. Por quê? Porque eles não fizeram as estações pensando em biarticulados. Uma discussão que nós tivemos outro dia lá no Rio de Janeiro. Né? Você tem que pensar, qualquer sistema de transporte que você faça, você tem que pensar 10, 20 anos na frente. Alguém comentou aqui, né? Não é verdade? Você tem que pensar 10, 20 anos na frente. E considerar o seguinte, se o teu sistema é bom, ele vai fazer e vai criar uma migração que nenhum estudo de origem e destino vai conseguir enxergar. Por quê? Porque ele vai puxar outras bacias de transporte, porque passageiro, digo que é que nem água, né? Sempre escolhe o caminho mais fácil para escoar. E isso vai acontecer, sempre que você ofereça para ele uma situação melhor. Então nós temos aí, desde sistemas com baixíssima capacidade, né? Metrovia, Expresso Tiradentes, assim por diante, até sistemas de alta capacidade. E temos um projeto da Transbrasil no Rio de Janeiro, daqui a 2 anos, deve começar a operar, com 60 mil passageiros no trecho mais carregado. 60 mil passageiros por hora sentido. Naturalmente que aí precisaríamos de biarticulados para fazer esse trabalho. Uma coisa importante é o seguinte, cada cidade tem que olhar a questão de rede, né? Porque transporte é rede. Se você não tiver uma rede de transporte de média ou alta capacidade, você está mal. Você vai continuar naquele círculo vicioso que nós conversamos há pouco. E para fazer rede, eu preciso de recursos. Então, há espaço para todo mundo. Se eu tenho uma linha que tem alta demanda, eu vou fazer com um modal X. Se eu tenho outras linhas com demanda média, eu vou usar o modal Y. O importante é eu ter uma rede. E eu digo assim, a grosso modo, né, que cada cidade precisaria ter 1 quilômetro de sistemas de média e alta capacidade, de preferência vias segregadas, exclusivas, para cada 10 mil habitantes. Né? Então, pegamos uma cidade aí que tenha, digamos, 5 milhões de habitantes, deveria ter alguma coisa em torno de 500 quilômetros aí de vias de média e alta capacidade para ter uma rede sustentável de transporte para as pessoas terem um mínimo de capilaridade. Os investimentos favorecem muito no caso do BRT. Né? O investimento do BRT mais caro custou 12 milhões de dólares, mais ou menos, né? Porque ele fez o que, na minha opinião, tem que ser feito em cada BRT, que é uma reurbanização. Ele fez desde as calçadas, as vias dos automóveis, as ciclovias, as passarelas, né? E nesse valor está toda a depreciação que aconteceu na primeira fase do projeto Transmilênio, que foram muitas desapropriações realizadas naquele momento. Né? E temos aí vários valores. Agora, uma coisa que realmente não me apetece muito é o pessoal dizer, não, vamos fazer o BRT porque é mais barato.
Se você está fazendo o BRT porque é mais barato, pare. Pare porque não é essa a razão. Este não é o motivo melhor para você fazer um sistema sob pneus dessa qualidade. Já vamos ver por quê. Então, voltando aqui no sistema de rede, então, com o dinheiro que eles tinham disponíveis, ou eles escolhiam um modal para fazer 10, 15, 20 quilômetros, ou eles poderiam fazer 100 quilômetros de sistemas de média e alta capacidade, que é o que nós temos lá em Bogotá. Bogotá passou Curitiba. Curitiba tem 80 quilômetros nós chamamos de canaletas, um nome interessante, canaletas, lembra água, São 80 quilômetros de canaleta, Bogotá já está com mais de 100 quilômetros e tem projetos para novas fases de BRT. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é tentar ajudar a mobilidade da nossa cidade. E o que os passageiros querem? Pesquisas nacionais dizem que, em primeiro lugar, eles querem rapidez. Nós queremos rapidez, não é verdade? Quando a gente vai sair do hotel aqui, vai para casa ou vai para outro compromisso, nós queremos chegar rápido. Isso é o mais importante, Tanto é que várias formas de se deslocar. Isso significa o seguinte: poxa, eu quero ter vários modais para eu poder escolher. Eu quero ter alternativas. Eu quero poder ter, eventualmente, como os sistemas de grande malha de metrô têm, várias estações para eu poder fazer transbordo, para poder chegar em qualquer lugar, e eu quero horário adequado. O horário adequado é fundamental. E eu digo sempre que se parada de ônibus fosse lugar para ficar 20 minutos esperando, meia hora esperando, tinha que ter sofá. Sofá, televisão e servir cafezinho. Que parada de ônibus é lugar para você ficar 3 minutos, como é parada de metrô. E por que as pessoas ficam meia hora? Porque elas não têm informação. Elas não sabem que horas vai chegar o ônibus. E é por isso que nós desenvolvemos, e depois temos colegas nossos que vão apresentar depois também, pessoal da Dataprom aqui, sistemas de informação aos passageiros. Onde com um smartphone, com um computador ou com um painel, você sabe exatamente qual é o horário do seu ônibus e você vai para o ponto 2, 3 minutos antes. Isto é rapidez, porque a viagem começa quando você sai de casa ou do escritório. A viagem não é só quando você entra no ônibus, ou no BRT, ou no metrô, ou no VLT. Ela começa em casa. Não podemos esquecer disso. Aliás, ali vocês viram que os 20 centavos, quando eu tenho um sistema bom, olha aqui, se o sistema realmente tivesse tudo aquilo, eu acho que não teria muita briga pelos 20 centavos, porque ser barato é um item um pouquinho mais lá para frente. O BRT é mais rápido. Você veja aqui em Bogotá, a velocidade média da cidade, nessas linhas, é em torno de 8 a 10 km por hora para os automóveis. E às vezes até 6 km por hora. E olha que eles têm pico e placa diário para 4 finais de placa. Não são 2 finais de placa como São Paulo, são 4. E assim mesmo a velocidade é 8 km por hora. E a velocidade do BRT é em torno de 25 km por hora. Quer dizer, a pessoa que demoraria 1 hora para chegar no seu destino, chega em 20 minutos. Aquela que demora 2 horas, que era o comum, lá em Bogotá, 2 horas, 2 horas e meia, está chegando num terço do tempo. Isso é muito importante. E quais são as características deste BRT? Eu uso aqui Transmilênio, mas eu estou louco para usar o do Rio de Janeiro, viu, Alexandre? Preciso arrumar uma foto dessa também, para a gente usar o Rio como exemplo. Por quê? Porque o Rio fez o dever de casa, ele tem todas as características de um bom BRT. Um bom BRT tem plataformas a nível do ônibus para facilitar acesso, para usar a capacidade do ônibus, tem pré-pagamento, pistas duplas para você poder ter serviços paradores e serviços expressos. Isso é muito importante para aumentar a velocidade média e a capacidade do sistema. Quando você tem só sistema parador, a tua capacidade é diminuída. Ônibus de alta capacidade, articulados ou biarticulados, e muitas portas para que as pessoas possam entrar e sair do veículo já pago, Em menos de 10 minutos eu saio do veículo. Então, rapidamente, as pessoas têm que entrar e sair, porque a coisa mais absurda que eu fico triste quando eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, é aquela fila de 15 ônibus parados, e as pessoas entrando e pagando o ônibus.
né, e aquele monte de ônibus parado atrás. Isso é um desperdício fantástico, em todos os sentidos, né? Então estão aqui as velocidades comerciais, né? Então já é a velocidade operacional, velocidade comercial, depende de cada projeto, obviamente, se tem intersecções ou não tem intersecções, se tem semáforos ou não tem semáforos, mas o fato é que nós conseguimos velocidade lá na Turquia de 40 km por hora, a Transoeste em torno de 40. Então é importante saber que com ônibus a gente pode ter velocidades operacionais e que nos permitam alta produtividade. Esse é o segredo do jogo, né? Porque rapidez, e nisso a gente bate muito, rapidez é qualidade de vida. E quando eu digo rapidez, gente, não é só rapidez da pessoa para fazer a viagem no dia a dia. É para ela começar a fazer essa viagem. Eu não posso esperar 10 anos para ter qualidade de vida. Eu não posso esperar 15 anos para ter qualidade de vida. É nossa obrigação levar a qualidade de vida para as pessoas em todos os locais onde essas pessoas estão morando e trabalhando. E para isso é que nós precisamos de rede de transporte. Porque as pessoas não podem esperar mais por qualidade de vida. Senão elas vão fazer manifestações por 20, por 10, por 5, por 1 centavo. Que é o que nós vamos enxergar para frente, se nós não encontrarmos e não agirmos rápido para buscar essas soluções. Tempo de implantação é fundamental. Me desculpem aqui, mas são valores aí genéricos, né? Eu sei que quanto mais investimento eu tenha, e se eu tiver 2 frentes de trabalho ou mais, eu posso reduzir esses tempos, né? E espero que a gente reduza em todos os modais, né? Mas historicamente nós tínhamos uma situação dessa aí, nós temos que melhorar isso para todos os modais. Sermos mais rápidos, porque as nossas cidades não podem esperar. Né? Essa é a rapidez que eu estou também falando, não é só de viagem, mas é de implantação dos sistemas. E quando alguém me diz, não, mas espera lá, não tem espaço, lá não está muito legal, eu digo, ó, gente, quem conseguiu fazer isso aqui, transformar isto aqui, nisto aqui, em 3 anos, porque é uma qualificação de toda... de parede a parede, e vai mais de parede a parede, né? Porque olha como é que eram as construções antigamente aqui, né? Então isso significa que eu tenho uma requalificação de todo o sistema. E a população de Bogotá, ela tem tanto orgulho do sistema, que quando você entra no aeroporto, a primeira coisa que você vê é um outdoor enorme do sistema Transmilênio. Isso mostra, né, o orgulho da população para a grande mudança que foi feita. O tempo de mandato do Peñalosa, quando ele fez essa mudança, eram 3 anos. Então, se alguém diz que não tem tempo, é complicado quando a gente faz essa comparação, né? O Jaime Lerner, que criou o conceito do BRT lá atrás, né? Começou em 74, mas realmente o BRT, nesse conceito atual, começou em 91. O Peñalosa foi visitar o Jaime Lerner e se baseou para fazer o Transmilênio. E o Jaime diz o seguinte, o BRT é a metronização do ônibus. Então, o que ele está dizendo com isso? O metrô tem todas as características de qualidade que nós queremos. Então, nós estamos copiando essas características de qualidade e colocando-as sob pneus, para que elas possam ser utilizadas em determinadas condições. Não é verdade? Então, ele fala, isso é a metronização do ônibus. O que eu fiz? Eu copiei o que tinha de bom, né? O que deu para copiar, né? Algumas coisas não dá para enterrar o ônibus por enquanto, né? Flexibilidade é muito importante. Eu sempre gosto de falar um pouquinho de flexibilidade, porque quando a gente tem que pensar 10, 20 anos na frente, acontecem algumas mudanças importantes na cidade. As cidades, vocês todos sabem, são extremamente dinâmicas, né? E eu uso o exemplo da minha cidade, eu sou de Curitiba. Curitiba, 10 anos atrás, 70% das viagens eram para o centro da cidade. Há 10 anos atrás. Hoje, apenas 30% das viagens são para o centro da cidade. Porque as pessoas não estão indo mais para o centro, porque os empregos ficaram dispersos, ajudados pela indução da malha de transporte de BRT, que é altamente indutora ao aumento da densidade, ao uso do solo e assim por diante. Então, temos que pensar lá para frente, temos que ter flexibilidade. Por isso que eu digo que um modal sozinho não faz, né? Tenho que trabalhar com vários modais.
Custo por passageiro também é outra coisa muito polêmica, né? Mas em geral o BRT tem um custo mais barato, porque o investimento dele é menor. E isso aqui varia muito, né? Então já vi números desse número aqui, já vi números parecidos com esse, e é uma grande variação. Mas o fato é o seguinte: em todos os sistemas que eu conheço e que eu li sobre, o BRT sempre é mais barato por passageiro. E isso ajuda muito naquela conta da sustentabilidade econômica. Porque quanto mais passageiros eu tenho num sistema, se o custo por passageiro é muito alto, o que vai acontecer? Tem sistema no Brasil que custa R$40 por passageiro. Eu acho que alguma coisa está errada, né? Era mais fácil pagar um táxi para o cara viajar, né? Não vou falar o nome da cidade, fica aí no Brasil, né? Mas R$40 por passageiro. Bom, só fazendo o nosso comercial aqui, se me permite, um minutinho, né? Nós somos líderes em BRTs na América Latina, temos mais de 5 mil veículos articulados e biarticulados rodando em todos os principais sistemas, distribuídos aí em todo o nosso continente. E estamos levando essas ideias também para outros continentes. E a grande razão de sermos os líderes é porque nós temos uma coisa que é um benefício fantástico. Na década de 50, a Volvo queria entrar no mercado da Inglaterra, em Londres. E na década de 50, para entrar em Londres, a Volvo tinha que vender veículos double-decker. E para os veículos double-decker, onde é que eu ponho o meu motor? Se a entrada é lá por trás, né? Aí a Volvo criou um motor horizontal. Isto em 1951. Este motor horizontal é que permite com que eu tenha uma capacidade maior de passageiros do que os concorrentes. Né? Não tem segredo, esse é o segredo. Né? E este motor horizontal, no primeiro carro, permite que eu tenha um carro que tracione, em vez de empurrar, o que é muito melhor. Né? E permite que eu faça veículos biarticulados até 28 metros, com 270 passageiros. E o tempo está esgotado, então nós vamos terminar aqui já, dizendo que o Penhallosa repete: cidade rica não é aquela que os ricos andam de carro. Cidade desenvolvida não é a cidade onde os ricos andam de carro. Né? Cidade desenvolvida é onde os pobres andam de carro, desculpe. Cidade desenvolvida é onde os ricos andam de transporte público. Né? Então, o que nós queremos com tudo isso é fazer com que todas as pessoas que tenham condições econômicas de andar de automóvel tenham um sistema de transporte público adequado para poder andar no transporte público. Por quê? Porque a gente sabe que o transporte sustentável é a base para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade. As coisas estão todas profundamente interligadas. E a grande pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: transporte bom é aquele quando você pergunta assim, o que faria você deixar o carro em casa? Espontaneamente. Quando você disser, puxa vida, se eu tiver isso, eu vou deixar meu carro em casa. Esse é o transporte bom, e é esse o transporte que nós queremos, e é para isso que a Volvo está brincando nesse jogo, para a gente poder proporcionar, na medida do possível, isso aí, gente. Muito obrigado.